Paz do Senhor, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele Norma. Tenho 36 anos, sou casada, tenho 2 filhos. E estou aqui passando para compartilhar um pouco com vocês a minha história. O que Deus tem feito, o que Deus fez e o que há de fazer muito mais. Sou filha da Sueli Evangelista Batista, Jackson Souza Cabral, que hoje se encontra com Jesus. E o Espírito Santo, ultimamente, tem me incomodado muito para me contar o que Ele tem feito, da onde Ele me tirou. Mas para isso eu vou começar a falar com vocês um pouco da minha infância. Eu sou brasileira, nasci em Ilhéus. E me lembro que a minha mãe criou eu e meus irmãos na presença de Deus. Me lembro também que foi com muita dificuldade, com muito sofrimento. Ela me conta que desde bebê o inimigo sempre fez tudo para me calar. Ele, na maternidade, quando ia nascer, ela me conta que foi muita dificuldade, né? E que foi algo que ela marcou a vida dela. E também eu tive um acidente quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E ali o ônibus também me atropelou, eu fiquei muito mal, quase morri. Mas aquele que tem promessa de Deus não morre. E aquele que Deus também prometeu que vai se cumprir, ninguém morre antes de ver a promessa. Eu me lembro que ela me levava para a igreja, para o círculo de oração, e via muitos pastores, sabe, que vinham de outras igrejas pregar na congregação aonde a gente ia. E eu era pequena, se eu não me engano, eu tinha uns 6 para 7 anos por aí. E ela também se lembra e me conta que eles perguntavam: quem é a mãe desta criança? E aí ela falava: sou eu a mãe dela. E eles pegavam e falavam, né? Olha, esta criança tem promessa e ela foi escolhida desde o teu ventre. E eu, o Senhor Deus, vou levar essa menina para muitas nações. E ela vai louvar e pregar a minha palavra, e ela será um instrumento nas minhas mãos. Mas naquela época, aquilo tudo estava muito bonito, mas as nossas condições falava diferente, né? E eu era pequena, não entendia muita coisa. Mas como é que uma menina, né, aonde tinha muita dificuldade, a mãe, né, nós não tínhamos condições nenhuma. Vivemos em uma cidade ali simples. E como é que nós ia imaginar que Deus ia levar a gente para outras nações? Então, acreditamos na promessa, né? Acreditamos, mas era algo que era impossível aos nossos olhos. Mas como nós sabemos, né? Para Deus nada é impossível. E assim foi como Ele fez. Ele usou uma situação onde uma das minhas tias veio para a Suíça. E ali, né, depois de muitos anos, depois dessas profecias, né, dessas promessas que Deus tinha liberado sobre a minha vida, se cumpriu que quando eu tinha lá para 12 anos, a minha mãe também veio para cá, minha tia trouxe a minha mãe para a Suíça, e minha mãe buscou eu e os meus irmãos, e viemos todos também, né, para a Suíça. E aqui a gente começou a congregar em uma igreja que se encontra em Geneve. E mesmo no outro lado do oceano, Deus continuava a falar. E ali Deus usava profetas e falava: eu tenho algo contigo. E ali as promessas
continuavam a ser derramadas sobre a minha vida. E com esse intuito de Deus, né, das promessas de Deus na minha vida, eu comecei a louvar, a adorar, engrandecer o nome do Altíssimo. Mas eu me lembro que cada vez que eu cantava, algo acontecia, havia constrangimento, como se o inimigo se levantasse, sabe? E ali o inimigo se levantou, né, naquela congregação. Então teve um acontecimento crucial, aonde o inimigo se levantou nesta congregação e usou, né, uma das irmãs, aonde me entristeceu muito. Sem contar que ali eu tinha 12 para 13 anos, né? Eu era ainda uma criança. Eu vou abrir aqui um parênteses. Vocês, mães, que têm filhos na igreja, faça atenção para aqueles que tocam no grupo do louvor, que louvam. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que aponta e que fala coisas que pode matar os nossos filhos. E por isso eu me afastei da presença de Deus, não por Deus, mas pelo acontecimento, né? E ali eu não queria mais, ali eu fiquei muito triste. Eu comecei a diminuir a minha ida para os cultos, eu comecei a me afastar e me envolver com outras coisas que não faz parte de Deus. E desde então, parei naquele mundo, né? Neste mundo que só tem ilusão, aonde eu fui levada a frequentar lugares pesados, aonde eu comecei a fumar maconha, a cheirar cocaína, beber álcool. E isso foi por longos anos, aonde tudo isso também me levou à prostituição, aonde eu tinha uma vida com muita bonância, mas bonância artificial, aonde eu ganhei muito dinheiro, conheci presidentes, pessoas de altos níveis. Quando eu falo disso, eu falo de pessoas conhecidas, que eu não vou citar nome aqui, mas que o mundo todo conhece, aonde me propôs uma vida fácil, uma vida sem renúncia, aonde eu ganhava muito, muito dinheiro. Só que existia algo que nunca saiu de mim. E por mais que eu tinha muito dinheiro, uma vida de luxo, aonde eu viajava em aviões privados, em carros de luxos, eu não faltava nada para mim. Assim, em vista não faltava nada, mas no meu coração tinha algo que faltava. Eu sempre, aonde eu estava com um prato de cocaína na mesa, eu me lembro que eu cheirava dias acordada, mas eu falava: Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu estou fraca, Jesus, mas me tira daqui, Senhor, me tira deste lugar. E mesmo com a mente drogada de maconha, de droga, de cocaína, de álcool, mas assim mesmo eu clamava e eu falava: Jesus, me tira desta vida. E ali eu sentia este vazio, aonde eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada. E pelo fato de sentir este vazio sem fim, eu planejei a me matar, aonde eu muitas das vezes sabia que se eu tirasse a minha vida, eu ia ter a condenação eterna, né? Aonde Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos machucá-lo,
temos que cuidar, zelar. Mas assim mesmo, sabendo desta informação, eu me lembro que eu subi em um prédio que se encontra em Geneve. Este prédio ele é muito alto. Eu subi, cheguei até o telhado do prédio e ali eu ia me jogar. Ali eu ia tirar minha vida porque eu não aguentava mais. Eu senti uma dor inexplicável dentro de mim. E por muitos anos eu cada vez pensava nisso. Mas cada vez que eu pensava em tirar minha vida, Deus ia e Ele, com sua linda, perfeita misericórdia, sempre usou uma pessoa que eu amo muito, que é uma querida, uma amiga, irmã. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela se chama Tatiane. Ela também mora em Geneve, mais conhecida como Gugu, né? A minha Gugu. Todos nós chamamos ela assim. E é uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Ela nem imaginava, mas nas horas difíceis ela mandava mensagem. Tinha vezes que eu estava na rua dormindo, jogada na neve, porque na Suíça faz muito frio, né? Na época nevava muito. Ela vinha, me buscava e sempre estava ali para poder me acudir. Eu chamo isso de que Deus ele envia anjos, né? Para nos ajudar, para nos proteger. Então, graças a Deus, né? Ele nunca deixou chegar ao ato do suicídio, mas foi por pouco. Eu também me lembro que eu estava em São Paulo, eu tinha 16 anos, 17, eu não me lembro, aonde eu estava justamente em uma rua, aonde um carro parou e ele me colocou dentro do carro e me levou em uma distância, vamos supor, de 1 hora da onde eu estava. E quando eu chego lá, era tipo um morro, onde este rapaz, ele me colocou dentro de uma casa, me sequestrou. Ele colocou a arma na minha cabeça e ele me estrupou de todas as formas. E ele me prometeu que ali, depois daquele estupro, eu ia morrer. Mas mesmo sendo estrupada por aquele homem, com a arma na cabeça, cheia de dor, ali eu clamava e eu falava: Senhor, olha onde eu estou. Perdoa os meus pecados, Senhor. Se hoje é para me morrer, receba meu espírito no céu, Pai. Não me deixa morrer, Pai, e ir para o inferno. Me perdoa, porque ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas pela graça grandiosa, infinita bondade de Deus, mais uma vez Ele me livrou. E foi aonde Ele, de manhã cedo, depois de uma noite de tortura, Ele mandou eu fechar os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, Ele colocou tipo um pano nos meus olhos. E ali eu saí daquele lugar com os olhos fechados. E Ele falou: se você se mexer, você vai morrer. E Ele me levou e andava, o carro andava, não sabia para onde eu estava indo. Foi aonde Ele pegou, abriu a porta do carro e me jogou fora do carro, na estrada. E ali eu pude abrir os meus olhos e agradecer a Deus por esse livramento, porque ali eu ia morrer. Muitas das vezes eu também peguei meu carro. Uma vez eu me lembro que o carro ele quase capotou, só que tinha uma ponte embaixo. E foi por coisas
pequenas que o carro não foi até embaixo. Isso tudo porque o inimigo queria me calar. Ainda assim, eu não tinha noção, né, que Deus não me queria no mundo. Eu continuava. E foi aonde ali eu tive uma proposta diretamente das trevas, aonde um produtor conheceu o meu trabalho, ele viu meus vídeos, ele viu as minhas composições e ele quis me lançar. Isso já era em Salvador, no ano de 2013. Este produtor, né, que também é cantor, ele é bem conhecido. Ele se chama Carlinhos Brau. Então eu fui até a ele e ele avaliou o meu trabalho e falou que queria fazer parceria comigo. Mas quando eu viajei até Salvador, que eu fui de encontro com ele para poder ver as condições, o contrato já estava pronto, tudo já estava pronto, só faltava a minha assinatura. Mas quando ele me falou para me poder ver ele, antes de eu ir no escritório dele, ele me levou no estúdio de gravação que se encontra no Candial, hoje eu sei o que é Candial, mas na época eu não sabia o que era o Candial. E quando eu cheguei lá no Candial, ele mandou esperar um pouquinho em um local onde tem tipo um barzinho, mas não é bem um barzinho, é tipo um barzinho onde pode beber um copo assim. E ali eu tô ali, só que eu olho à minha volta, eu vejo algumas imagens e bem na esquerda eu vi tipo um lugarzinho, uma casinha parecendo um templo, né, uma igrejinha, mas é um templo, né, com as portas fechadas. E eu vi mulheres também servindo, tava com as roupas de mãe de santo. E eu sabia o que era. Quando eu cheguei ali, eu sabia que roupa era aquela, porque eu também tinha minha avó, que hoje também não se encontra conosco mais, a mãe do meu pai. Ela era também mãe de santo, então eu conhecia as roupas, né, que elas usam. E quando eu vi isso, eu achei um pouco estranho. E assim mesmo eu falei, tá tudo bem, né? Só que daí ele me encaminhou depois para o escritório dele, com um outro produtor, que é o irmão dele, o Gilson. E quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir algo diferente. E este homem, o produtor, o Gilson, ele olhou para mim, assim que eu entrei. Ele olhou para mim e falou para mim, olha, fechou os olhos e começou a falar sozinho com ele mesmo. Depois ele olhou para mim de novo e falou, olha, o que tem em você, o que está com você, com esse daí, eu não posso mexer. Infelizmente, eu não vou poder fechar contrato com você. E aí eu olhei para a cara dele, já sabendo que né, lembrando que quando eu estava no Candial com o Carlinhos Brau, ele falou para mim que estava tudo certo e que era somente para me fazer alguns rituais, porque fazia parte do processo. Ele me deu algumas instruções e quando ele me deu essas instruções, ali mesmo eu já tinha pego a minha decisão. Eu falei, na minha mente eu tinha falado,
eu não vou assinar contrato, porque jamais eu estou afastada de Deus, mas jamais eu vou fazer nenhuma ligação com outra religião. Claro que não é, cada um tem sua religião, né? Eu respeito, e eu acho que todos nós temos que respeitar, só que eu sou evangélica, eles são do candomblé, né? Então, cada um tem sua religião. Então, eu decidi, naquele momento que eu fui convocada a fazer rituais, a negar, né? A negar porque eu não queria ser famosa dessa forma, porque eu conhecia a palavra de Deus. Existia e existe uma raiz dentro de mim. E eu também quero falar para vocês, mães, servas de Deus. Foram muitos anos que a minha mãe orou por mim. Todos os livramentos que eu tive não foi porque eu merecia. Foi porque a minha mãe estava de joelho orando por mim. Ela sempre intercedeu por mim. Mesmo eu no mundo, ela nunca me julgou. Ela nunca apontou o dedo. Ela nunca me xingou, falou, você está no mundo, você vai acontecer isso. Ao contrário, ela sempre orou por mim. Então vocês, mãe, por mais que está demorando, por mais que você não está vendo que a promessa que Deus fez na vida dos teus filhos não se cumpriu ainda, você tem que ter certeza que vai se cumprir. Porque a promessa de Deus não morre e simplesmente a raiz continua na gente, mesmo quando a gente se afasta. E foi dali que eu cheguei e eu já tinha minha opção, já tinha minha opinião, mas eu fui assim mesmo no escritório para poder só revelar para ele o que eu já tinha decidido, mas não precisou. O meu Deus, mesmo afastada, o meu Deus, né? O próprio Deus já tinha decretado. E ele, como também tem a religião dele, eles sabem disso. E ele falou para mim, o que está aí com você, eu não posso mexer. E foi assim que eu saí do escritório. Mas, né, eu ainda não estava convicta do chamado de Deus e continuei neste mundo, onde eu viajava, cantava, com muitos cantores profissionais do Brasil, dos Estados Unidos também, americanos. E leva essa vida, né, primíscua, uma vida vazia, uma vida que aparentemente é uma vida que todo ser humano sonha. Mas nós que levamos a vida, né, desta forma, sabemos que é tudo ilusão, tudo ilusão. A palavra total de tudo isso é ilusão. O inimigo, ele te dá tudo que você acha que aparentemente na bandeja de ouro, mas é tudo ilusão. E eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, tinha acabado de chegar de uma viagem e eu fui fumar maconha. Aí quando eu comecei a fumar essa maconha, eu comecei a ficar em uma tristeza sem fim. Só que dessa vez eu não quis tirar minha vida, dessa vez eu quis ir para a igreja. Fazia anos que eu não ia para a igreja. Fazia anos que eu não visitava a igreja. Fazia, se eu não me lembro, acho que uns 9 para 10 anos que eu fiquei afastada dos caminhos de Deus. E ali eu falei, Jesus, eu fumei maconha. Eu estou drogada. Eu quero ir para a tua casa, mas eu estou com vergonha. O que é que eu faço, Jesus? E assim mesmo, como diz na palavra, vem como tu estás e depois eu faço a obra. E ali eu fui. Eu cheguei lá na igreja, em uma igreja que se chama Shalom, de Geneve. E ali
Deus usou mais uma vez uma pastora que é uma pastora que eu amo muito. Ela se chama pastora Sandra. Esta pastora foi um instrumento de Deus para a minha conversão. Ela me ajudou muito. E ali Deus usou ela naquele dia e falou: aqui tem uma pessoa que está prestes a assinar um contrato. E nestes dias eu ia assinar um contrato com a Sony Music, quando eu cantava no mundo, né, as músicas secular. E essa pastora falou: Deus me mostra uma pessoa aqui que está prestes a assinar um contrato, onde eu vejo muitas pessoas ao redor desta menina, dessa pessoa. Mas este contrato é para a falência, é para a morte. Não provém de Deus. E eu quero que essa pessoa venha aqui, e Deus quer que essa pessoa venha aqui na frente, para mim orar, para ela orar. E para Deus desfazer tudo aquilo que o inimigo estava planejando para mim. Só que eu sabia que era comigo. Eu sabia que era comigo, porque alguns dias depois, eu ia assinar este contrato. Eu estava fazendo um trabalho justamente para isso. Só que eu falei: não, Deus, eu sei que é comigo, mas eu não vou. Logo agora, Deus, que o negócio vai dar certo, que vai explodir. Não, Senhor, eu não vou, eu não quero. E foi daí que ela pegou e falou: já que você não vai, já que você não vem até mim, eu vou até você. E foi daí, amados irmãos, que ela veio até a mim. Mas quando ela chegou perto de mim, foi como se todas as escamas dos meus olhos, tudo aquilo que estava me fazendo não ver os planos de Deus na minha vida, foi caído por terra. E ali eu me derramei em lágrimas. E eu falei: Jesus, por que, meu Deus? Agora não tem mais volta. O Senhor me chamou pelo nome. Depois de muitos anos, não vou para a tua casa. E aqui eu estou. E o Senhor se revela mais uma vez sem eu merecer diante de mim. Deus. Foi dali que eu escrevi uma das minhas canções que se diz: eis-me aqui, Senhor. E a partir dali foi aonde eu me rendi, aonde eu entendi que sem Deus eu não sou nada, aonde eu entendi que aquele vazio que estava anos transbordando no meu coração era a falta da presença, do amor, do carinho, do abraço do meu mestre. E ali ele começou a me dar muitos louvores, 10 composições atualmente que ele me deu. E foi aí que aconteceu coisas que nem eu imaginaria. Foi aonde o inimigo se levantou de vez na minha vida. Foi quando eu afirmei meus pés na rocha. Ele foi lá e se levantou com forças para me derrubar mais uma vez. Foi aonde eu me lembro que eu fui para o Brasil, para São Paulo. Eu peguei algumas composições minhas e comecei a gravar no estúdio de gravação. E quando eu voltei, eu passei por tantas provas difíceis que eu falei: dessa vez eu não me levanto. Foi aonde o inimigo ele entrou na minha casa, foi aonde ele mexeu no meu casamento, aonde ele usou o meu marido
para fazer algo que eu jamais imaginaria que ele poderia fazer. Meu marido nunca deu sinal, ou foi um homem que a gente poderia dizer, nossa, esse daí, né, tem que fazer atenção, tem que vigiar. Não, meu marido não. Mas o inimigo entrou com força, usou ele, né, para poder me trair, aonde ele me traiu com uma das pessoas que trabalhava na empresa dele, aonde ele trabalha atualmente. E isso foi no ano de 2020. Isso aconteceu no ano de 2020. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada. E eu não entendi, eu falei, Jesus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou na tua presença, eu estou nos cultos, eu estou te louvando, eu não saio da tua presença nem um segundo. Por que o Senhor permitiu isso? Mas naquela época eu perguntava para Deus, mas hoje eu sei o porquê, né? Foi porque Ele estava me provando também. Não que Ele quis que meu marido me traísse, mas que Ele permitiu, né? Porque o homem tem livre arbítrio, né? Então Deus, Ele permitiu que isso acontecesse. Foi dali que eu fui provada nas minhas emoções, no meu caráter. Antes, a Daniele de antes não ia ser assim. A Daniele de antes ia agir tudo com a sua própria força, com a sua mão, aonde eu coloquei esta causa na mão de Deus. Foi muito sofrimento, foi muita dor. Eu realmente tinha dias que eu nem dormia, eu fiquei muito magra, foi sofredor demais. Mas assim mesmo Deus estava comigo e eu não deixei de acreditar que tudo isso fazia parte de um propósito. Mas graças a Deus tudo isso é passado e houve perdão de ambas partes, aonde eu perdoei, aonde eu entendi que nós estamos vivendo em um mundo tão trágico, ainda mais na influência maligna, onde nós não sabemos, né, o que pode acontecer. Como eu falei aqui, eu jamais imaginaria que meu marido faria algo assim. Sem contar, né, que meu marido, quando eu conheci ele era ateu, ele não acreditava em Deus, achava que o mundo, o universo foi feito com o Big Bang. Então eu já tinha vivido coisas assim na minha vida com ele que podia ser de tudo, menos isso. Chega a ponto da mulher, né, que ele cometeu este ato, sentar na mesa comigo e falar tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, do jeito que aconteceu, a hora, o momento exato que aconteceu. Coisas que nenhuma mulher neste mundo gostaria de escutar. Mas assim mesmo estava sendo provada. E eu falei, Deus, a única coisa que eu não quero é que o Senhor se afaste de mim. Fica comigo, Pai. E assim Ele fez, Ele ficou comigo. Mas para a honra e glória do meu Deus, depois de muitas coisas que aconteceu, depois deste ato, depois de outras provações, de outros livramentos, de outras bênçãos, de outras maravilhas que Deus tem feito na minha vida, o meu marido, o conceito dele, a propósito de Deus, ele foi vendo as coisas diferentes, né? Hoje ele tem já uma sensibilidade, hoje ele já vê isso diferente, hoje ele sabe e reconhece que Deus, não há outro Deus além do nosso Deus. Então eu estou aqui para poder falar para vocês o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto é bom renunciar. Foi aí também que eu comecei a compor a minha canção que se chama Renuncia,
onde eu falo que tudo é mais fácil quando a gente vive uma vida de facilidade, onde o inimigo te traz as coisas, ele te dá tudo na facilidade. Mas na verdade, tudo que você recebe, todo o dinheiro que eu recebi na prostituição, tudo aquilo que o inimigo me deu, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu conquistei no mundo, nada ficou. Veio e foi soprado, que nem um vento, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Hoje, com 36 anos, eu estou vendo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Estou vendo o cuidado dEle, a mão dEle, porque não é com os meus recursos, não é com os teus recursos que algo vai acontecer, mas sim com os recursos de Deus, porque a glória é dEle, é tudo para Ele, é somente Ele. E eu vejo que eu vejo os detalhes que Ele tem feito, sabe? Tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida para estar me ajudando, intercedendo pelo meu ministério, me ajudando também nesta caminhada. Eu quero também aqui agradecer a minha prima Marília, que está me ajudando muito neste momento com este trabalho lindo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu vejo que as promessas dele estão se cumprindo a cada dia. Eu estou vendo que quando eu louvo, muitas vidas são tocadas. Não que a voz da Daniele, não é os louvor, mas é a unção que Deus derrama, que Deus derramou sobre nós, que Deus derrama sobre nós no momento. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele há de fazer muito mais. Não pare de acreditar na tua promessa. Por mais que eu estava naquele mundo, por mais que eu tinha consciência, eu era consciente do meu pecado, mas eu sabia que eu tinha uma promessa. Eu sabia que um dia Deus ia me resgatar e todos os sonhos de Deus na minha vida ia se cumprir. E eu vejo que hoje Ele está me moldando, Ele está me tratando, Ele está me chamando mais e mais perto dEle, para que eu venha ter uma comunhão sobrenatural com Ele. Hoje eu sinto que eu tenho sede, eu tenho fome de poder estar fazendo a obra de Deus, para poder ganhar o principal, como a gente fala, a cereja do bolo, almas para o reino. Pois, queridos, Jesus está voltando. Olha só o que nós estamos vivendo neste mundo. Não há mais para onde correr, não há mais o que falar, não tem mais como brincar de louvar, de pregar, de estar aqui falando coisas que passageiras, porque tudo isso vai ficar. Este mundo, tudo isso, nada a gente vai levar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo sempre. Encarecidamente peço para você, minha querida irmã, minha linda, perfeita, amada irmã, eu não sei o que você está fazendo agora, se você está em um local se drogando também, se prostituindo, não porque você quer, não porque você acha isso lindo ou porque você acha que essa é sua vida, mas é por necessidade. Mas eu posso te dizer que Deus hoje Ele te chama neste momento do jeito que você está, com as tuas vestes sujas, com o teu olhar abatido, com o teu coração arrebentado, mas Deus te diz: volta, filha, vem para mim, vem do jeito que você está, pois assim que você chegar até a mim,
eu chegarei até a ti e a obra eu farei na tua vida. Então, meus amores, que está nas drogas, que está vivendo este mundo de loucura, que é um mundo que a gente acha que é uma vibe boa, mas você sabe que quando você chega na sua casa, seu travesseiro, você coloca a sua cabecinha, você sabe que a tristeza vem, é uma paz efêmera, porque a verdadeira paz só vem de Deus. Então, eu creio que hoje, você que está me ouvindo, você que está vendo esse testemunho, a minha trajetória, o que Deus fez na minha vida, eu sei que não vai ser uma palavra em vão. Volta enquanto há tempo. Jesus te chama. Ele te chama hoje pelo teu nome. Ele te ama, Ele te quer, porque breve toda a colheita, os escolhidos vão subir e vão reinar com nosso Deus. E Ele quer que você faça parte desta colheita. E eu quero finalizar aqui agradecendo a vocês por assistir este vídeo até aqui. Mas antes de tudo e mais nada, eu quero agradecer a Deus, que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor seja entregue a Ele. Porque Ele é digno, é o único digno de tudo. E que Ele venha ser o centro da minha vida e da tua vida também. Que Ele venha fazer parte de tudo, a partir de hoje, na tua vida.